Olá, gente! Estamos de volta 2026 com mais um aninho aí de cara com elas pelo Poi Streaming TV aqui nos estúdios do Shopping Total. Que alegria estar aqui mais uma vez e a gente já deseja um ano novo lindo e sabe que a vida não vem em linha reta. Que 2026 seja um ano possível, com menos cobranças e mais gentileza com a gente mesmo. E aí, quando a gente já começa a falar de ano novo, muita gente, né, Vanessa, já começa se sentindo culpada pelas expectativas que colocou no ano anterior e os projetos que talvez não conseguiu realizar, por não ter alcançado aquilo que planejou. Como é que a psicanálise entende esse sentimento de fracasso tão comum nesse período? Tu conseguiu alcançar o que tu almejou no passado? Eu não. Nem Esse ano tudo, eu né? quero tentar fazer diferente, amiga. Como é que tu tá? Tudo Bronzeada, bem. maravilhosa. Oi, gente. Pois é, estamos, parece mentira, em 2026 e com tantos casos, tantas questões inusitadas acontecendo aí pelo mundo que a gente vem acompanhando, a gente não poderia deixar nesse primeiro episódio de falar de saúde mental. E a Nick já fez um pequeno spoiler aí, que o nosso tema hoje é sobre psicanálise. Então, a gente trouxe uma pessoa aqui que é renomada no assunto. E às vezes as pessoas, né, têm muitas dúvidas sobre esse tema, que acha que é silêncio, divã, ou é um Ainda processo, tem tabu, né? Ainda tem é muito muito tabu. tabu, um tratamento muito caro, um tratamento mais elitizado. E hoje a gente vai entender que não é bem assim, que tem até alternativas que podem caber muito bem em vários bolsos para que a gente possa ter um tratamento qualificado. E para conversar com a gente sobre isso, sobre a psicanálise, de forma clara, acessível e conectada com a realidade social, convidamos um psicanalista que desenvolve um trabalho muito ligado à chamada clínica social, que busca levar a psicanálise para além da bolha tradicional e ampliar o acesso ao cuidado à saúde mental. Seja bem-vindo, Ângelo Aê, meu amigo Sérgio! querido, maravilhoso. Obrigado. Ângelo também é ator, gente. Ó, E pois maravilhoso, é, muito conhecido, fiquei sabendo. premiado aqui no Rio Grande do Sul. Olha, Então, é uma honra te ter aqui com a gente. Obrigado, eu sou Ângelo Sérgio, sou professor, sou ator Tem e isso sou também. psicanalista, né? E quero dizer que é um prazer estar aqui de cara com elas pela primeira vez. A gente que Obrigado. fica feliz em te prazer receber. é nosso, né? E olha, Ângelo, pergunta hoje, perguntas é o que mais a gente vai ter. Como a Sim. Vanessa falou, a gente já começou o ano com tantos casos, histórias inusitadas que nos fizeram parar e refletir, meu Deus, como é que está a saúde mental das pessoas? No início aqui a gente deu aquele spoiler falando das expectativas que a gente coloca do ano anterior, das metas não cumpridas, a gente já começa com uma bagagem até de frustração, às vezes, do ano anterior. E muita gente está realmente precisando, não vou dizer precisando de tratamento. Não é só quando tu tá adoecido, a gente precisa de tratamento no normal. Acho que, por certo, todo mundo deveria ter um psicanalista para chamar de seu. É verdade. Né, Vanessa? Mas a gente já começa te perguntando, Ângelo, como a psicanálise enxerga essa virada de ano, essa frustração que muita gente já carrega do ano anterior? Faz sentido isso ou não? Coisa da nossa cabeça mesmo. Isso é nosso, é da cultura, e eu quero só trazer um dado, assim, 2025 contou com 500 mil de afastamentos do trabalho por conta de questões de saúde mental. Então, nós temos um quadro muito sério, Nossa, né? muita O gente. SUS não dá conta, né? E aí, se a gente está falando da população como um todo, as pessoas, obviamente, que têm mais condições conseguem ter acesso, mas efetivamente quem não tem condições fica à margem, né? Então, nesse sentido, esse período, né, ali que as pessoas colocam as suas expectativas na Mega Sena e tal, é um período em que o balanço justamente, né, do que conseguiu fazer, do que não conseguiu fazer, acaba virando um ponto ansiogênico, onde as pessoas ficam mais ansiosas e começam o ano com esse sentimento de frustração, né? Então, já por aí a gente
é uma gota a mais nesse copo das frustrações, das dificuldades que as pessoas enfrentam, né? E me faz pensar assim, se a gente começa já o ano na frustração, imagina como é que não vai estar novembro, Meu dezembro, né? Deus, meu Deus. Né? Porque a gente já começa. Hoje, com esse advento da internet, assim, Ângelo, já quero aproveitar e te perguntar, causa uma aflição maior, porque eu acredito que. Ai, eu quero até que tu me diga sobre isso. A ansiedade é uma coisa que, no mundo que a gente vive, é impossível tu fugir dela, né? A ansiedade vai tomando conta da gente, às vezes criando outras doenças que estão ligadas a elas, enfim. Mas queria te perguntar sobre isso. Tem como, com aquele momento todo desse dinamismo da internet, toda essa questão toda rápida, tudo é muito, tá na palma da mão. A gente não sofrer alguma descarga desse material aí que a gente precisa também trabalhar e cada vez estar mais conectado, porque não tem como fugir, ainda mais nós que somos da Exatamente. Não comunicação. Bom, vamos lá. A ansiedade é natural do ser humano, né? Sim. É nosso, a gente tem isso. Entretanto, ela é um sinal. A ansiedade está nos dando um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem. Qual é a nossa grande questão? É ignorar o sinal. Então, se você tem um trabalho onde você está tendo um sinal de que alguma coisa não está bem e você continua ignorando e você continua em algum lugar no seu corpo, isso vai estourar, né? Então, sob um certo ponto de vista, tem aquilo que a sociedade prega como sendo um caminho e tem uma outra cartilha que nós devemos seguir, que é darmos atenção para as questões que estão nos afligindo, que estão nos tocando no momento. Então, se eu começo a ignorar em dezembro, vem janeiro, vem março, e eu continuo ignorando, é muito provável que em dezembro eu tenha algum problema. E aí nós entramos especificamente na questão do cuidado, do autocuidado. Então, assim, quando é que eu me dou um tempo para mim? Quando é que eu olho para mim e digo, eu não estou legal, isso não está bem. Essa situação que eu estou vivendo, eu já vivi há 2 anos atrás, eu já vivi há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, e eu preciso buscar resolver isso. Preciso olhar para isso. Então, de um certo modo, sim, a sociedade, a internet, ela vai produzir ansiedade, todo esse sistema que nós vivemos produz. Mas quem precisa parar, olhar e se tocar, somos nós. Precisamos parar, olhar e dizer, olha só, não dá para mim. Não dá para continuar assim. Entra a questão do autoconhecimento, que a gente sempre traz aqui em todas as pautas. Enfim, o se autoconhecer, sentir, ouvir o seu corpo. A gente fala muito isso, né? Ouvir Exatamente. Os sinais do nosso corpo se faz cada vez mais necessário, urge que a gente dê aquele tempo, mesmo com toda essa agitação, como tu mesmo trouxe, Vanessa, as redes sociais, esse advento das redes sociais, a informatização, tudo é muito veloz. A informação chega na palma da nossa mão. Os relacionamentos líquidos, né? Os relacionamentos líquidos, mas eu acho que tudo isso acaba sendo reflexo já dessa sociedade que a gente vive. Que entra num aspecto, me parece, assim, que a gente pode começar a falar sobre a questão da demanda de amor, né? Todos queremos ser amados, Sim. Todos queremos ser ser humano, né? aceitos, E cada vez mais. somos humanos. E só que em nome desta aceitação, em nome desta integração, eventualmente nós nos propomos a pagar um preço que nós não podemos pagar. E aí começa o nosso problema, porque normalmente nós fazemos uma formação de compromisso impossível que a gente se propõe a fazer para conquistar aquela pessoa, né? Que enfim, que está no nosso desejo, para conquistar aquele trabalho, ou para manter aquele trabalho que a gente, né, conquistou, conseguiu, e eventualmente a vida vai exigir que a gente faça algumas reformulações, que a gente faça Qual é o algumas mudanças. limite, Ângelo, ali, quando tu fala ali, relacionamento, trabalho, né? Claro que não tem um limite matemático nisso, mas assim, qual seria o limite de dizer, não, isso eu não
Mesmo que eu tenha que pagar um Perfeito, preço, perfeito. qual é? Isso eu não me sujeito. Uhum. Isso não dá para mim. Eu tenho que sair fora Então, disso. eu acho que a tua pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Qual é a medida do sofrimento Isso é que muito o bom, sujeito exato. suporta, né? E, eventualmente, a pessoa, por conta desta demanda, equivocada talvez, na busca, né, por um relacionamento, ela vai se sujeitando. Então, é pessoal, né? Isso é É. absolutamente pessoal, é singular, é da singularidade do sujeito. O que eu posso te dizer é assim, pensando no consultório, é que algumas pessoas vão conseguir, vão ter saúde para chegar no consultório. Um dia a pessoa vai acordar e vai dizer: olha só, não dá mais para mim assim, e eu preciso de ajuda. Uhum. Mas talvez isso seja uma minoria. Uma maioria vai continuar Levando. Adoecido. lembra aquele ditado popular que diz dando soco em ponta de faca? Uhum. Aham. É isso, né? Então, bem, nós acolhemos, a psicanálise acolhe, a psicanálise encaminha aquelas pessoas que conseguem chegar, porque essa é uma decisão pessoal e intransferível. Sim. Não é o marido que quer que a mulher vá, não é a mãe que quer que o filho vá. Claro, as pessoas vão ter um papel importante em ajudar nessa condição, mas aderir ao tratamento, ao ficar no consultório, a entrar em tratamento, é uma decisão pessoal, individual No de final, né, cada um. Ângelo, tudo é a gente com a gente mesmo, né? Exatamente. A gente às vezes terceiriza, a gente quer se enganar, mas é sempre a gente com a gente mesmo. E no fundo a gente sempre sabe. A gente sabe, No fundo a gente sempre Mas sabe. Quando a gente tá numa furada, a gente sempre sabe, só que a Exatamente. gente se engana. A gente sabe desde A o gente início, se né? boicota. A gente se boicota porque os sinais. Olha, eu tô Sim. falando por experiência própria. Os sinais, eles estão Aparecem. sempre na nossa cara. Mas a gente sempre tá Mas naquela há um eterna ponto, busca. nós somos seres sociais. Uhum. Nós significamos na presença do outro. É no olhar do outro que nós existimos, né? Que lindo. Que bonito isso. Então eu vou contar uma historinha rapidinha que está Olha no o livro, corte, esse é um Ó. que eu corte. acho que ela ajuda a encaminhar a nossa conversa. Num determinado lugar havia uma estação de trem que havia um presídio. Então, as pessoas que entravam ali e saíam do trem, de um modo geral, ou estavam indo para o presídio, ou estavam vindo do presídio, ou foram visitar ou não foram. Um dia, tem um senhor lá, que não tem nada a ver com isso, que ele vai para uma outra estação, e aí ele entra uma família, uma mulher, um homem e 2 ou 3 crianças. E dava para ver que aquele homem vinha com uma pequena mochila e tal, que ele tinha saído do presídio. Uhum. O trem parte e não demora muito, esse homem começa a bater na mulher. Drástico, grave, né? As pessoas interferem e tal e tal. E aí, antes deles descerem do trem, o homem não aguenta e pergunta para a mulher: mas por que que tu tá com este cara? Uhum. E aí ela responde para ele: porque ele tem um projeto para mim. Veja, é no olhar daquele sujeito que essa mulher se entende como pessoa, como existência. Triste. Triste, Triste, né? triste, Tu terceirizar, né? mas Tanto é assim. disso que a gente está falando, né? Nós estamos vendo as questões dos feminicídios, né? Cada Quer vez dizer, maiores. O histórico dessas situações mostram que o homem matou a mulher e tinha tido uma medida protetiva que ela Uhum. retirou. Normalmente tem um imbróglio. Claro, nunca é do Ela nada. voltou para ele, teve uma situação assim. E as pessoas ficam assim meio chocadas, né? Querendo colocar a culpa nessa mulher. Mas aí a gente tem que ir para um outro lugar Sim. para entender esse lugar do inconsciente, né? Esse lugar daquilo que fala em nós. Precisamos entender a nossa demanda por amor, que todos temos. Então, a pergunta é o quanto eu me coloco, o quanto eu me sujeito para ter alguma coisa deste outro que me capturou. E tu sair disso é dolorido, né? Eu sempre digo, às vezes a gente tem dificuldade, até tenta se afastar.
Mas no momento que está naquele processo bem de iniciozinho de Exato, libertação, é dolorido. Exato. É dolorido por quê? Porque tem também a dependência emocional AD. que está envolvido em todo esse Perfeitamente, processo. perfeito. E eu vejo que nós, enquanto nós mulheres, acabamos, ou nós também, né? Independente, eu acho que de gênero, mas tem relações que acabam criando essa dependência emocional e ambos estão adoecidos porque não conseguem enxergar além da palma da sua Eu mão, acho um que mundo além. tu toca num ponto essencial, que é assim, quer dizer, o outro tem culpa e tal, mas eu preciso entender o que me levou para Exato. aquele lugar. Quando eu consigo entender o que me levou para aquela relação, para aquela situação, eu tenho a possibilidade de ressignificar. Então eu tenho a possibilidade de dizer, cara, mas peraí um pouquinho, então tá, né? Opa, agora eu entendo o mecanismo, o processo, etc e tal. Mas é fundamental dizer para a gente avançar que a psicanálise, Freud dizia, né, que o adulto é comandado pela criança. Qual criança? Pela sua própria. Tem uma criança dentro de nós que tá no comando, vamos dizer assim. Que faz birra, que chora, que bate mimada, pé, que é mimada, que É quer, porque verdade. quer, porque quer, Interessante porque isso. quer. Então, aqueles adultos que a gente encontra e que a gente diz assim, nossa, mas parece uma criança. Tem atitudes, né? Infantis. Infantis. É disso que nós estamos falando. Então, poder olhar para si, poder olhar para aquelas primeiras relações que nos formaram e poder entendê-las e a partir daí começar um processo de ressignificação. E isso é o processo de análise. O processo de análise vai te levar para esse lugar através, né? Tu vai De pela técnicas, palavra, metodologia. né? Porque basicamente o que a técnica, né, freudiana propõe, né? Que o sujeito possa falar livremente daquilo que vem. E o psicanalista ali, ele é aquela pessoa que faz esse amparo, ele vai fazer algumas perguntas importantes, vai ressaltar alguns pontos, mas quem vai fazer o movimento, né, de entendimento, que vai falar 1000 vezes sobre a mesma coisa e um belo dia, meu Deus, eu não tinha me dado conta disso. Aí nesse momento, opa, nós temos alguma coisa importante, né? Ali começa o processo de ressignificação do sujeito, da sua matéria cinza, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ou seja, a pessoa tem que se dar conta, né, Ângela? É a pessoa, é o sujeito. Não adianta o outro falar, o não sujeito, adianta. A pessoa tem que se dar conta, porque às vezes a gente quer ajudar Ajudar. também, só que às Essa é a vezes a questão. pessoa também, ela não está preparada para sair daquele momento. E às vezes, dependendo da palavra que a gente emprega ali, a gente está até prejudicando, Mas aí porque a gente acha. Uma vez eu fui xingada muito, nunca me esqueço, gente. E eu fiquei muito braba, assim, e era uma questão num lugar assim muito. Eu não vou dizer, não é religioso, mas assim, digamos assim. E eu fui dar lá um testemunho era sobre luto, e tal, e uma pessoa me xingou veemente, assim, que eu falei de uma forma que era como se fosse prático aquilo. Então, tu vê, eu sei que eu não falei assim, mas essa pessoa, aquilo doeu nela, porque ela não tinha conseguido ainda passar esse porque a luto. experiência é pessoal, né? É Exatamente. única, é pessoal, é intransferível, né? Então, veja, né? É muito importante, e esse ponto que tu falou, mas é amigo. Não, o atendimento é profissional, né? O psicanalista é um profissional que está lá para escutar uma pessoa com a técnica devida, mas para escutar uma pessoa que ele não conhece, que ele não sabe, que essa pessoa também não conhece, não sabe. É diferente, né? Não é, eu converso com meu amigo, não, mas isso não é terapia. Sim. Ir para academia, eu acho que isso é importante falar. não é terapia. Eu estou fazendo a comida que eu gosto, não é terapia. Sabe por quê? Eu sempre achei que Porque, academia olha era minha só, terapia. não, olha também. só, Mas acho que isso é legal, porque isso é um veja corte só, bom. veja Isso só, é um corte bom. você, quando tá lá fazendo a sua academia, você tá, sei lá, pensando em milhões de coisas, você tá fazendo uma coisa que você gosta. Não, a terapia é outra coisa, é você se confrontar com você mesmo. Não é uma fuga, né? Não é fuga, é você olhar para, desculpa, é você olhar para o seu mau cheiro, é você olhar para aquilo que
que você não quer ver, que os outros não querem ver, que você escondeu lá embaixo para ninguém ver. É você olhar para isso. Ou então que a gente nem sabe que tem isso e está escondido, né? Exatamente, E na maioria das exatamente, vezes, sim. exatamente. A gente nem sabe às vezes o que tem. Aí nós estamos falando do inconsciente, quer dizer, esse lugar, essa coisa que fala na gente e que nós não sabemos o que que é. E que através da terapia vai sair. E aqui entra o trabalho profissional, porque é a costura do analista que vai permitir chamar a atenção para aquilo que você falou sem se dar conta. E tu não te dá conta, às vezes, que isso é um problema para ti mesmo. Exatamente. E que aquele profissional vai puxar e vai dizer, não, mas vamos voltar aqui. Vamos repete para mim isso aqui. Aí você... Como tu te sente falando isso, como é que né? você... Porque opa, aí você começa, aí vem a palavrinha-chave, você começa a elaborar. Você começa a fazer o seu processo de elaboração, a elaborar suas coisas. É disso que a gente fala, é disso que se trata a terapia. Nossa, é interessante. É ótimo ouvir o Ângelo falar de uma forma tão simples e prática. Clara, né? Porque talvez há ainda uma grande confusão na cabeça das pessoas do que é uma terapia. Tá, mas eu vou pagar para ficar falando e um cara vai ficar me ouvindo, uma mulher vai ficar me ouvindo. Ainda tem esses mitos, o que vai me ajudar nisso? Eu me ajudo sozinha, eu vou pro chat GPT agora e ou eu falo com a minha amiga, ou eu falo com a minha amiga, eu vou pra academia, eu faço... A gente busca fugas. Eu acho que tem muita vez que tu trouxe, Vanessa. Academia é minha terapia, livros. Eu sempre pensava, quando eu leio, é minha terapia. É porque é tua fuga, né? São fugas que a gente vai, por óbvio, não é errado, porque isso vai oxigenando o nosso cérebro, vai nos acalmando por certo momento, mas eu percebo que sem a terapia, sem uma análise com um direcionamento profissional, tu tá perdido. Exatamente. Tu tá dentro da tua percepção, que é consciente. Tu não mergulha no teu inconsciente para encontrar os teus erros e as suas dificuldades. Desse outro externo que vai te ajudar, né? Que vai te colocar... Exato. Porque isso... tem certeza do que tu tá me dizendo? Vai te colocando uma outra possibilidade de pensar diferente. E aí entra uma outra questão, Vanessa. Nós, mulheres, temos muito isso. Mas eu converso com a minha amiga, já me alivia, eu vou lá, eu tomo a minha cervejinha, meu show. Porque a gente precisa desabafar também, né? O desabafo eu acho que é importante. Até eu quero te fazer essa pergunta. A importância do desabafo. Quando a gente se encontra com as amigas e dá aquela desabafada, eu acho importante. Mas muitas vezes a amiga que está ali, ela vai estar fazendo pré-julgamentos, ela vai estar dando a opinião pessoal dela dentro das vivências que ela tem, dentro da história de vida que ela tem. Então, é diferente. É isso que é importante a gente destacar aqui, gente. Quando a gente fala de uma terapia e a importância de um profissional conduzindo, é justamente para que, de fato, a gente consiga ter uma cura, a gente consiga ter um entendimento de uma forma de fora, que não é contaminado pela opinião pessoal dos nossos amigos, dos nossos familiares, de quem convive com a gente. Tu tocaste num ponto bem legal, né? Quer dizer, o julgamento do outro. O julgamento do outro, que é o olhar do outro, ele nos molda, né? Ele faz contorno e nos enquadra. Exatamente. E a gente responde um pouco pautado e baseado por isso. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, olha só, a minha posição como profissional, eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para fazer qualquer tipo de julgamento. Teus erros, né? Eu estou aqui para acolher. Então, veja só, esse processo psicanalítico é de acolhimento. Você acolhe o sujeito. Não importa o que ele fez, não importa o que... Acolhimento. E é a partir desse acolhimento sincero, objetivo, que a gente... Ético é muito importante. Essa palavra é importante. Ético, nós vamos criando esse vínculo. E o sujeito vai podendo se abrir cada vez mais, para ele poder chegar naquelas que são as suas questões mais difíceis, mais complicadas. Eu vou usar uma palavra aqui que seria assim, indizíveis, mas que em algum momento o sujeito vai conseguir dizer. Porque, eventualmente, a formação de compromisso do sujeito é nunca falar aquilo. É nunca olhar para aquilo. Ou até esconder aquilo, né? Ou nem saber. Então, nem saber. Em algum momento, isso vai distensionar e vai vir para fora e o sujeito vai poder
tratar daquilo. Mas uma Ângelo, coisa para só quem bem nunca... importante, só para a gente pegar Aham. esse link, porque senão que a gente está falando da psicanálise, que é diferente, né, da psiquiatria, é diferente da psicologia. Então é muito importante a gente fazer essa abordagem, porque a Nick ele trouxe a questão, né, essas questões. Tem coisas que a gente nem sabe que tem, mas a gente precisa falar, Ângelo, eu quero que tu explique melhor que na psicanálise se trata muito o inconsciente. Porque Veja. as pessoas Uhum. estão assistindo e elas nem sabem, às vezes, que tem que trabalhar o inconsciente, né? Porque acha, o inconsciente é inconsciente, eu não lembro, eu não sei, enfim, eu não vivo ele. Então, eu queria que tu falasse sobre isso, porque isso é um ponto chave dentro da Uhum. psicanálise. Como é que, o que que o inconsciente ele pode dominar uma pessoa? Como é que ele funciona, assim, de uma forma conceitual, assim, que tu traga para nós Uhum. isso? Então, veja, eu acho que tem 2 pontos aí, né? Quer dizer, você tem a psicologia, você tem a psiquiatria e você tem a psicanálise. Uhum, Psiquiatria e psicologia são ciências. A uhum, psicanálise não é uma ciência do ponto de vista conceitual, porque tem toda uma discussão a respeito do objeto, que não seria científico, então, ponto, uhum. né? É uma técnica, né? Essa técnica inventada por Freud, que traz essa questão do inconsciente, que eu defino assim: aquilo que fala em nós e que nós não sabemos. Olha que importante Isso. isso. Fala em nós e que nós não sabemos. E tem a coisa mais, digamos assim, mais popular para falar do inconsciente, que é o ato falho, né? É aquilo que eu estava Como falando, tem tu isso, disse tal ato falho? coisa, eu não falei. Falou, falou, escapou. Então, Freud detectou o inconsciente também por aí, né? Aquelas coisas que saíam, né? Que escapavam de dentro do sujeito e que acabava contando uma outra história. E é essa outra história que o inconsciente, quando escapa, nos conta. Ele E, nos Ângelo, conta por meio de sonhos também, E ele né? nos conta Isso é por quando meio dos importante. também, sonhos, e isso, e além dos exatamente. sonhos também, e quando a pessoa, agora falando, eu acho que faz muito sentido, a pessoa que toma um traguinho a mais. Aham. Ah, ela mudou. Não, ela não mudou, ela botou para fora o que ela é. Na verdade, Como entender isso? A nós gente a temos, gente acha que é aí isso nós também. temos É. nós temos os nossos filtros, né? Uhum. O álcool derruba esses filtros. Então, a tendência é que quando eu tomo um álcool, eu fico mais expansivo, eu falo mais, daqui a pouco tem gente que Cada um sobe tem, na cada um tem uma mesa, Tem gente que característica. chora. Não, aí tem que tá, gente que cada um tem uma chora. característica. Então, Nós subimos na mesa, né? Porque a gente já é expansivo. Olha que não, Brincar. olha que eu choro. Eu Eu choro. Eu tenho Eu cuidado. sofro, eu fico Eu abatida. subiria na mesa Então, com certeza. veja só, o que mostra que nós temos um autocontrole consciente sobre as nossas emoções. E essas barreiras podem ser derrubadas, né, diminuídas com o uso do álcool, com o uso de drogas. Tudo isso vai contar para que essas barreiras caiam. Lembrando que, e aí vem a questão, né? Quer dizer, o sujeito, eu vou usar álcool para me sentir melhor. Mas depois vem a fatura. Claro. Sempre Depois vem, né? a Sempre conta. vem, sempre Eu vem. vou usar droga, algum tipo de droga, para me sentir melhor, para viajar. Depois vem a fatura disto. É Então, aquela forma de se anestesiar, né? exatamente. Tem E gente as que quer se barreiras. anestesiar Isso sem. é que aí entra no quê? A falta de tratamento para tu ter a cura, Claro. para tu buscar a cura. Enquanto a gente não busca a cura, a gente fica perdendo, vou dizer a palavra perdendo de uma certa forma, perdendo tempo com coisas que só sanam o momento, É que- a dor do Colocando a momento. sujeira embaixo do tapete. Exatamente. É que aí- Eu acho que é isso, vai para baixo do tapete. É que aí nós vamos entrar num outro ponto, que são as repetições. Isso Então, é importante. veja Padrão. só, Padrão. né? Os padrões de Padrão. comportamento. A gente já falou sobre isso aqui. Nós somos seres de repetição. Nós repetimos. Ai, que medo. Repetimos as coisas boas, nós repetimos as coisas que não são boas também. E Isso está no repetimos inconsciente, de muito. certa forma. E aí, por conta aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não trabalhamos, volta. O trauma volta, o trauma está sempre à nossa volta, ele sempre é um que nem fantasma fantasminha, que eu ia dizer, volta. um fantasminha que está Exatamente. nos pairando. Até que a gente consiga tratar, até que a gente consiga, de novo a palavra, ressignificar. Eu adorei essa palavra, é a palavra que eu vou usar esse ano. Ele vai continuar nos rondando e nos fazendo o quê? Nos levando para a repetição.
nós teremos a necessidade de repetir aquele abandono, de repetir aquela cena traumática do abuso. Ai, que loucura, Que né? horror, gente. Se a gente para É pensar, muita a coisa, mente né, para humana, trabalhar, a né? mente humana é realmente uma caixinha de Pandora, né? A gente não tem ideia, enquanto a gente conversa aqui, a gente não tem ideia o que se passa na cabeça de um É. do outro, e a gente não sabe os limites. Então, é louco, se a gente para Mas é pensar muito nisso de importante uma para forma mais nós não... profunda. Exato. Mas para nós não entrarmos num buraco é justamente essa questão. Por isso a terapia, por isso o tratamento e dizer que as pessoas têm muita chance assim de tirar muito proveito se forem ao tratamento. Sim. Grande, grande, grande proveito num tratamento. Então, eu já vou te fazer uma pergunta para quem nos assiste agora, que nunca fez uma terapia. Aham. Explica para nós de forma simples sobre a perspectiva, então, da psicanálise. O que se passa nesse primeiro encontro? As pessoas que vão decidir Aham. como acontece esse primeiro encontro. Então, veja que interessante. Nós temos ali, no meu caso, as 4 sessões primeiras, as 4 sessões iniciais, que a gente chama de entrevistas, elas são feitas cara a cara, como nós estamos aqui, onde, né, a pessoa vai contando um pouco da história dela, do dia a dia dela, né, do que ela faz. É um primeiro momento inicial, né? Muito tranquilo. Eu vou fazendo algumas perguntas, a pessoa vai respondendo, mas vamos dizer assim, essas 4 sessões são de apresentação. Ao final dessas 4, 5 sessões, então é o momento de, com muita franqueza, a pessoa dizer se ela está se sentindo bem para continuar, e eu também vou dizer se eu estou me sentindo apto para dar andamento naquele processo. A sinceridade é muito fundamental para que a gente possa dar andamento no tratamento. Se nós concordamos que podemos continuar, no meu caso, a pessoa está livre, digamos assim, para optar para ir para o divã. Então, que eu tive né? na abertura. Então, lá no meu consultório, a pessoa nós vamos cortar o nosso contato visual, né? Porque às vezes é mais fácil, né, para a pessoa, né? Isso, depois a pessoa vai se ambientar. Ela é obrigada a ir para o divã? Não, não é obrigada a ir para o divã. Alguns pacientes levam tempo, preferem continuar frente a frente, e lá em algum momento do tratamento resolvem que vão para o divã. Também está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. É muito importante esse processo, né? De troca, de conversa e tal. Então, na minha técnica, funciona desta forma, mas o essencial é dar as condições para que o sujeito possa se sentir livre para falar vontade, né, tudo Ângelo? aquilo que vem à sua cabeça naquele momento, né? E depois, com o tempo, ele vai se sentir à vontade para juntar as coisas da semana, não juntar. Tem paciente Aí que vai evoluindo, anota, né? aí é o processo aí de cada um, o que a dupla consegue construir juntas ali, nesse setting, que é um espaço controlado, que é um espaço seguro, aonde o profissional não está ali para fazer julgamento, está ali para acolher as demandas do sujeito. E pode acontecer também, Ângelo, a pessoa chegar num consultório e ela não ter um problema pontual, mas ela te diz assim, eu me sinto, sei lá, atrapalhada, confusa, tô com Ansiosa. dificuldade de financeira, tô com dificuldade em relacionamento, tô com dificuldade, mas assim, é o tema, Eu não mas sei o ela que não é. sabe o que ela tem. E aí também se trabalha dessa forma. Vanessa, tu estás falando da demanda inicial. O que leva o sujeito ao tratamento? De modo geral, nessas entrevistas iniciais ali que eu disse para vocês, que variam entre 4 e 5 sessões, a demanda inicial provavelmente vai aparecer. O sujeito vai dizer, não, eu estou aqui porque eu estou com problema no meu relacionamento, eu estou aqui porque eu estou com problema no trabalho, eu estou aqui, enfim, ele vai trazer alguma coisa, que é o que trouxe ele. Mas aí o que nós vamos descobrir depois? Que aquilo ali é o carro-chefe que trouxe ele. Aí nós vamos descobrir que tem muito mais coisas ali por trás daquilo, que é isso que nós estamos falando.
que nem o sujeito sabe. Uhum. Então, a beleza do processo terapêutico é justamente essa. É o sujeito, então, veio por uma demanda inicial que às vezes ele diz, é uma coisa bem simples. É muito comum. O paciente chega no consultório e diz assim, eu vim aqui porque eu tenho tal situação para resolver. Eu vim só para tratar disso aqui. Já está te E aí, dizendo assim, eu só tenho esse problema. e aí, não tem isso, nada. outro. eu só tenho Eu esse sou problema. perfeito, Aí passa um com mês, esse passa dois, probleminha. passa três, e aí o sujeito está em tratamento, e aí ele vai descobrir que aquilo ali é o primeiro sintoma, é o sintoma mais evidente de um problema muito maior que ele Que tem. interessante isso, Ah. né? Nossa. E numa era onde as redes sociais também provocam essa ansiedade. Exatamente. Até a gente estava falando em Comparação. bastidor. Agora, período de início de ano Uhum. é bem comum. Tem gente que está trabalhando, tem gente que está de férias e as redes sociais bombando. Com a Exatamente. galera viajando, com a E galera todo mundo com a ali galera ligado, com né? seu drinkzinho na Exato. praia, outros ali, e eu tô aqui ralando. Como lidar com essa ansiedade, Ângelo? E não ser impactado com esse estrago que as redes sociais Com essas provocam na comparações nossa... também, né? Exato, e provocam na nossa mente, porque a gente sabe que a rede social é um recorte e muitas vezes mentiroso. Uhum. Não é um Muitas recorte vezes vai real. sempre- ninguém Na vai maioria ver. das vezes, Vai mentiroso. postar uma coisa ruim, né? Exato, Naquilo, né? exato. O que E, tem de e como que isso efetivo real? impacta na minha vida a tal Exato. forma de eu dizer, mas tu viu que a Vanessa e o marido estão lá na praia com Não os tô aqui bons contigo drinks trabalhando, e né? eu tô aqui, né, ferrada, trabalhando mais, né? Aí já começa assim, eu tô aqui. Aí meu filho que incomodando de Mas férias. isso é E eu não maravilhoso tenho que tu babá. trouxe. Olha como a comparação gera E uma olha que ansiedade. E maravilhoso é isso que tu natural trouxe. isso. E olha que link para o que o Ângelo está falando. A Nick está falando aqui, nós de uma forma divertida, Brincadeira. obviamente, brincando, mas que acontece diretamente, né, da comparação da rede social, porque a gente tá todo mundo ali na internet, na tempo todo se atenção o comparando. tempo todo, e a gente está vendo a vida das pessoas e sempre trazendo para as nossas, mais porque a vida do outro é mais colorida, porque pode isso, porque não A pode, grama do porque vizinho será sempre é mais sempre é mais- verde. E olha como isso traz uma imaturidade emocional que o Ângelo tocou na criança que o Freud Eu dizia. achei lindo isso. Como a gente é imaturo emocionalmente. Porque se nós fôssemos realmente maduros, como em termos de idade deveríamos, a gente nunca ia nos pegar um tipo de coisa Mas dessas. a maioria das pessoas não acontece isso, amiga. Não é? Não é a Ou eu realidade. tô fazendo uma análise... nós estamos Deixa viajando. eu trazer um paralelo, pensando Porque a gente aqui viaja também. A gente viaja. em cima do que vocês estão De dizendo. cara com elas. E tu falavas da questão da ansiedade, né? Desses tempos ansiogênicos que nós vivemos a partir das redes sociais. Agora eu vou traçar um paralelo, tá? Pra gente fazer, vamos pular um pouco mais de 100 anos atrás para a gente pensar. Veja só, Freud fala das clínicas públicas, das clínicas sociais em 1918. Eita, olha só. No fim da Primeira Guerra Mundial. Porque ele percebe que tem uma horda de pessoas voltando da guerra mutiladas, com questões pós-traumáticas, né? Enfim, toda uma série de problemas mentais colocados ali. Aí eu pergunto para vocês, as redes sociais não são uma guerra? São. As redes sociais são uma guerra, né? Velada, né? Posta alguma coisa ali para tu ver o que acontece. Não é se agrada ou desagrada, tu vai receber uma chuva de pauladas de todos os lados. Os haters, né? Se tu entrar haters. num tema polêmico, de política ou alguma questão Nossa! mais sensível, vai chover ali. E aí, como é que os sujeitos ficam depois de levarem uma surra nas redes sociais? Muitas vezes reprimidos, né? Calados. Exatamente. Ou com Porque medo com de medo falar. de falar, de Cada se vez expor. mais, cada vez O mais. número de pessoas que têm saúde para se afastar das redes sociais, ficar ali como observador, mas não como agente efetivo, cresce. Cresce porque as pessoas entram Se escondem em... por Bom, trás os dessas dois casos, personagens, os né? dois casos que nós estamos tendo aí no último final de Nos últimos semana, dias, nos últimos dias na rede social, tá um exemplo aí, né, do ambiente hostil que é a rede social e o que ela pode provocar na vida de uma pessoa, destruir a vida E que bom que de tu uma trouxe pessoa. isso, porque eu acho que não tem como a gente fugir
desse episódio. Eu acho que o mais que ganhou uma maior proporção foi da senhora que Da estava senhora. aguardando então o astro Perfeito, lá, Brad perfeito. Pitt. E ela acreditou ali que era uma IA, ele conversou comigo, E depois ela ele disse que conversou não, que e era uma depois ela brincadeira. voltou atrás, falou que era uma brincadeira, mas não Eu acho estamos que julgando, não sim, estamos mas julgando. com medo da represália também. Mas né? aí que tá. Então, a gente viu ali uma chuva de comentários, gente hostilizando ela. Aí por outro lado, teve o marketing também que se Dos aproveitou, memes. os memes super Que divertidos. nós brasileiros somos criativos Adoramos, nisso também. mas o que nos chamou a atenção, que até eu e Vanessa conversamos e gostaríamos de trazer em pauta, aí não é o julgamento, não estamos aqui para analisar o comportamento da mulher, os porquês, mas e sim voltar casas e pensar, meu Deus, como as pessoas estão cada vez mais afetadas psicologicamente, Exato. precisando de ajuda a ponto de acreditar em coisas absurdas, mas aí entra também toda a modernidade com IAs. Imagina, uma pessoa de mais idade vai mais entender idade, IA, a dificuldade a das pessoas dificuldade com mais da idade. compreensão Perfeito. da IA. Mas a gente não pode, né, Nica? Eu vou fazer a questão do advogado ali do Mas eu diabo. acho que não. A gente não pode romantizar muito também, porque assim, eu não sou uma profissional, né? Mas me denota uma carência profunda também, que a gente precisa chamar a atenção das mulheres, porque essa situação é de uma carência, e a carência Mas leva aí é a a questão lugares da saúde. inimagináveis, né? Não, Eu mas sempre aí digo que isso tá, para algumas Vanessa. amigas, porque as mulheres, a gente tem mais essa fragilidade, essa carência, porque é da uma mulher. carência emocional, gente, de um tamanho, aí uns vão chamar de ingenuidade. Claro que tem alguma coisa muito grave aí psicologicamente, mas a gente precisa também alertar que essa carência está levando muitas pessoas para o buraco às vezes. Mas é que aí volta de novo para a temática da saúde mental. Eu sempre penso isso, né? Carência e todos esses gatilhos que são despertados, dos traumas que a gente carrega, cada vez piorando mais, como a gente mesmo fala, estamos vivendo tempos de adoecimento e saúde mental é um problema público que cada vez tem que ser levado mais a sério, com políticas públicas, com debates, com representação política, para que a gente consiga sanar, porque a gente sabe que isso também envolve dinheiro, envolve tratamento, envolve... E afeta todo o coletivo, afeta todo né? o coletivo. Mas aí, falando disso, Ângelo, eu queria te fazer uma pergunta, pegando esse gancho da mulher, como lidar com isso? Nesses tempos, como a gente trouxe agora, falamos de rede social, falamos de tudo, avaliando essa situação dessa Sim, mulher, sim. a preocupação que a gente tem com a saúde mental das pessoas nessa época de informação tão veloz. Primeiro, esse aspecto da questão da carência emocional, e aí volta para o ponto da nossa demanda, né? Nossa demanda, e eu não vou falar dessa pessoa, eu vou falar no geral. a minha demanda por amor, a tua demanda por amor, e aí a gente vai para todo mundo, porque todos temos a nossa. Agora, a grande questão para mim é o espírito do tempo, né? O Zeitgeist, né? Esse espírito do tempo belicoso, que é quase um espírito de ódio puro latente. Você volta para a rede social, você entra ali para escrever uma coisa com a maior boa vontade do mundo e vem uma chuva de ódio para cima de você. Você, no trânsito, sem querer, você fecha alguém, nossa, é um risco que você está correndo. Então, este ódio puro... Por que, Ângelo? É o espírito do tempo que a gente vive, né? Então, também na ansiedade, né? Volta... É interessante a gente comparar, quer dizer, nós tivemos há 100 anos, a gente estava falando da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós estamos, vamos falar português bem claro, nós estamos às portas de uma outra guerra. E aí os discursos de ódio se multiplicam e nós temos a rede social como esse grande catalisador, como esse grande vetor do discurso de ódio. Né? A rede social é uma ferramenta. Quem ela é ok, ela faz crescer, ela maximiza, mas são as pessoas individualmente que gestam todo esse ódio. Né? Então, é disso, nós estamos num tempo de discurso de ódio. A grande questão é quem pode
quem tem condições, De lidar quem com tem isso. a capacidade e saúde para lidar com isso sem. Eu acho que entramos aí num momento do papo que é crucial, que a gente começa a desenrolar tudo isso que a gente conversou, e aí vem a pergunta de milhões: como vamos conseguir manter uma saúde mental dentro dessa guerra em Uhum, que a gente está uhum. vivendo? Bom, nós precisamos nos preservar, né? Precisamos nos preservar. Nós precisamos buscar o cuidado, o autocuidado, e eu diria a qualquer preço. Precisamos nos cuidar. Eu preciso ter o meu tempo. Quer dizer, veja, a terapia é o sujeito dizendo, não, eu tenho que ter um tempo. E veja só, se o sujeito consegue fazer esse processo de dizer assim, eu vou me dedicar a uma terapia, ele já está, assim, eu digo 80% melhor, porque ele está dizendo assim, eu mereço. Quantas pessoas conseguem dizer, eu mereço? Às vezes os filhos merecem, o marido merece, a mãe merece, né? O trabalho merece, e eu não mereço. Então, aqui já tem um indicador para ser trabalhado. Né? Então, é nesse lugar. É o sujeito, pelo sujeito e para o sujeito. Você se entender como sujeito é o ponto fundamental, o ponto essencial, o ponto de partida. Então, agora eu já vou te fazer uma pergunta para ir ajudando mais as pessoas também a processarem toda essa informação que a gente está trazendo, pensando nesse ano que começou, pensando em 2026. Para quem acredita na numerologia, esse é um ano de inícios, né? 2025 é o ano 9, um ano de fechamentos de ciclo. Perfeito. Esse ano é um ano de novos ciclos, de novos momentos. É um ano que está aberto ao novo. O que tu diria, fazendo o link com tudo, com a saúde mental, de dicas para 2026 ser um ano com a saúde mental um pouco mais saudável, de uma certa forma? Eu diria que olhar para si, a pessoa poder se olhar, a pessoa poder se respeitar, a pessoa poder perceber os sinais que estão vindo de si próprio, né? Tô muito cansado, tô muito estressado, tô brigando com todo mundo, não tô conseguindo dar conta disso ou daquilo, né? Talvez Não tô eu tenha, feliz. não tô feliz. Talvez eu tenha que reavaliar algumas metas que eu me propus, que é o mais difícil, né? Se o outro se propõe a uma meta e me leva junto, eu até, né, vou... Mas e quando são as minhas metas? Daqui a pouco eu vou chegar no meio do ano e vou dizer, preciso trocar a meta. Preciso descer deste ônibus e pegar outro. É disso que se trata, sabe? Precisamos ter a lucidez de começar a dizer, não, para aí, parou. Para que eu quero descer, eu preciso descer. Porque senão a gente corre o risco de chegar no final do próximo ano. Mais esgotado possível, né? E a gente não quer terminar o programa sem te perguntar, Ângelo, que tu me falaste ali do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul. Perfeito. Isso é importantíssimo, o trabalho que vocês fazem, e aí tu explicar, né, que tem a questão financeira, né, muito Porque isso é acessível. importante. Isso é muito importante. Então, o Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul tem uma clínica, a CAP, né, a Clínica de Atendimento Psicanalítico, que é uma clínica social, né, em que os atendimentos feitos por psicanalistas, esse atendimento, o pagamento é feito dentro das condições da pessoa que está chegando lá. Né? Então, assim, é muito barato, é muito caro. Não, é dentro das condições que aquela pessoa está se apresentando. Dentro da realidade, Da né? realidade Para quem não financeira, sabe, muito legal. dentro da realidade financeira daquela pessoa, tá? Os psicanalistas estão espalhados por Porto Alegre, por outras cidades, né, do Rio Grande do Sul. Pode Tem ser do Rio até Grande do atendimento Sul online também. E o Isso. atendimento pode ser online Mas também. agora, né, desde a pandemia,
entrou com toda a força o atendimento online que para a bom. felicidade geral bom. da nação, Exatamente. Nossa. porque é muito necessário aumentar o número de atendimentos. E facilita muito E também, facilita. né? Muito. Com trânsito, Então- com vida É. corrida, vai estar doido. Então, hoje, nós temos essa modalidade, atendemos, então, aí se atende fora do Rio Grande do Sul, do Brasil. Eu tenho pacientes no exterior, que moram, legal. são brasileiros que Mas moram que fora, que moram fora do Brasil, muito, muito tranquilo, né? Então, realmente suave. A clínica existe desde 1994, Tu vê. tá? É uma Nem clínica sabíamos. é uma clínica que cresce, felizmente, é uma clínica que cresce, né? E que está aberta à comunidade, a toda a comunidade porto-alegrense, rio-grandense, brasileira e fora. Deixa do os Brasil. contatos aí, Telefone, tem telefone, Deixar os Instagram. É como é que se diz? O site é Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, só colocar lá no Google. Lá você vai entrar no site, vai ter uma fichinha que você vai preencher ali com dados básicos de nome, endereço, vai deixar o seu contato e os criadores do Círculo vão entrar em contato com você para fazer uma breve entrevista e depois você vai ser contatado por um psicanalista do Círculo ou um psicanalista em formação para você começar o seu processo de atendimento psicanalítico. Gente, Olha! que legal, que papo construtivo, Muito. legal, inspirador, Necessário. necessário a gente teve aqui com o Ângelo. Começamos o ano bem, começamos o ano falando de saúde mental, que é uma das pautas, né, que está pairando aí todos nós. E, Ângelo, muito, muito, muito obrigada, meu amigo, Agradeço o por ter convite. vindo aqui com a Obrigada, gente. Gramos. Agradeço demais o convite, agradeço Sempre bem-vindo. ao de cara com elas por terem me chamado e quando, né, eu posso vir dizer, eu vou vir com muito prazer conversar com vocês e com todos que assistem o programa. Na próxima ele vai falar da vida dele de ator, Ah, porque é, ele tem também é muito- ator, né? Professor, ator. Professor, gente. ator, eu fiquei com é muita, incrível, muita incrível. curiosidade sobre esse outro lado do Ângelo. Obrigada mesmo. Obrigado, Valeu, obrigado. Ângelo. Gente, e encerramos mais um Domingão, o primeiro do ano, do De Cara com Elas. Esperamos aí que você tenha um ótimo ano, que você consiga ter metas saudáveis, consiga olhar mais para si, se atente à sua saúde mental e que tenha muito, muito, muito sucesso. Beijo e até o próximo domingo. Tchau. Até.